Espírito Santo. Pai, nesta manhã, Senhor, banha o coração da tua igreja, do teu povo, dos teus filhos, dos teus servos, ó Deus, para que recebam em si a palavra de Deus e a força do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amados, abram a palavra de Deus, por favor, no livro de Provérbios. William, Deus te abençoe. Que bom. Livro de Provérbios, no capítulo de número 27 e o versículo de número 7. Aleluia. Provérbios 7:7. Glória a Deus. Deus é fiel. Livro de Provérbios 27:7. Graças ao nome santo do Senhor. Quem achou, diga amém. Amém. Muito bem, glória a Deus. Nós precisamos lembrar de trazer aquelas Bíblias, né? Que está bem difícil de nós lembrarmos, mas uma hora dá. Amém? Glória a Deus. Aliás, quem tem uma Bíblia em casa solteira, traga, deixa aqui na igreja, para que nós possamos ofertar na vida de alguém no momento da leitura. Aí depois a pessoa devolva no lugar para o próximo que vier. Amém, queridos? Todos acharam? Amém. Olha para o seu irmão e diga assim, o título da mensagem hoje é Entre o doce e o amargo. Agora eu quero que você fale bem inspirado, como se você já tivesse levantado há muito tempo. Diga assim, entre o doce e o amargo. Entre o doce e o amargo. Aê, glória a Deus. Aleluia. Leremos a palavra e eu quero que você preste bem atenção nessa leitura, que ela é curta, mas tem muito a nos dizer. Diz assim, a alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Então eu gostaria que você colocasse os seus olhos na Bíblia. Você que está lendo no celular, depois de ler, desliga-o. Escute bem. A alma farta pisa o favo de mel, mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Aleluia. Fecha a sua Bíblia, desliga o seu aparelho celular e fecha os seus olhos. Esse momento, para mim, a Bíblia nos relata que quando Deus fala, a terra ela para, os montes se escondem, as ondas do mar ficam quietas, os ventos param, porque o Criador está falando. Amém? Glória a Deus. E Deus nos abençoa também da forma como nós o vemos, o respeitamos, percebemos que Ele é Deus, algo muito maior do que qualquer coisa grande que você possa ter conhecido na sua vida. Não existe nada neste mundo que se compara a Deus. Amém? Então feche os seus olhos. Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra. Pai, a nossa carência nos leva para perto de Ti. Como diz aquele hino da harpa, mais perto eu quero estar do Senhor, mesmo que seja a dor que me ligue a Ti. E esta é uma manhã de experiência, meu Deus. Queremos renovar os nossos votos. Queremos dizer, Deus, nós Te amamos. Queremos mergulhar no oceano do Teu Espírito Santo. Queremos nos prostrar diante de Ti e cultuar o nosso Deus. Queremos estar ali, Pai. Ó Deus, nem que seja por um instante. Como diz Davi, melhor um dia na presença do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Meu Deus, a Tua palavra é tudo que temos. É tudo que esperávamos. A Tua palavra é como o nascer do sol para aquele que enfrenta uma noite de escuridão e sofrimento. Pai querido, nós não queremos tatear neste mundo, mas queremos ter a luz de Deus diante dos nossos olhos. É do Senhor que nós esperamos aquilo que precisamos e necessitamos. É diretamente de Deus que aguardamos que venha para nós. Em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.
Você já cumprimentou o seu irmão? Amém? Já deu bom dia para ele, a paz do Senhor? Nós estamos, depois eu quero fazer uma enquete, passando esse mês, para o culto da noite no domingo. Gostaria de saber qual vai ser a aceitação, mas eu vou continuar com a reunião da manhã para aqueles que assim desejarem. Amém? Então teremos 2 cultos no domingo, para aqueles que quiserem vir à noite e aqueles que desejarem estar de manhã. Nós queremos abrir esse leque, já colocando para funcionar tudo que nós temos do Espírito Santo para trabalhar nesse ano. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você, por um momento, pensasse na palavra que você acabara de ouvir. Quando Deus me deu esse texto, eu fiquei pensando naquela alma que está farta o tempo todo. Aquela pessoa que diz para o seu melhor amigo ou para os seus familiares que ela não tem falta de nada, que tudo o que ela deseja está à sua disposição. Ela não percebe na sua vida nenhuma lacuna que precisa ser preenchida. Ela olha para si mesmo e se vê como um ser humano totalmente satisfeito com aquilo que está vivendo. E essa pessoa, ela passa a acreditar que ela não precisa de amigos, ela não precisa da sua família e, acima de tudo, ela não precisa de Deus. Mas ela esquece que o dia, por mais claro que esteja, e o sol, por mais brilhante que se mostre para ela, em um momento desta vida haverá noite. O sofrimento vai bater na sua porta, inimigos invadirão o seu espaço, pessoas desconhecidas irão entrar na terra semeada por ela, invadirão o momento do seu maior amor, e quando ela se ver sozinha, como ela poderá se livrar daqueles que invadiram o seu espaço? Essa palavra traz um conselho para aquela pessoa que acha que não precisa de Deus. Aquela pessoa que ela se sustenta em si mesmo e ela não precisa do conselho de ninguém, porque ela está à altura daquilo que ela almeja para a sua vida. E esquece que a porta só abre se Deus der o comando. Esquece que a vida só pulsa se Deus estiver na frente e abençoando para que você permaneça. Essa palavra, quando diz que a alma farta, ela pisa o favo de mel, ela não dá atenção para as coisas que são importantes agora e serão depois. Pisar num favo de mel agora, porque eu estou farto, eu esqueço dos dias de deserto que estão logo ali na minha vida, lá na frente. Eu posso ter escassez no dia de amanhã. Eu posso estar numa posição que não me dá nenhum privilégio logo mais à frente. E aí eu não tenho depósitos, eu não tenho a quem recorrer, eu não tenho fonte cavada para buscar o que eu preciso, e aí vou amargar o sofrimento. Mas a palavra, ela faz um contraste com a alma sedenta, a alma que tem fome, a alma que é necessitada. Se você tem fome de Deus, se você tem fome das coisas do Senhor, durante todo o tempo da sua vida, você não passa um momento sequer sem sentir a necessidade de Deus, a sua alma, até aquilo, nos dias amargos, nos dias difíceis, nos dias complicados da sua vida, você vai encontrar doçura. Queridos, olha aqui para mim. A criança saiu do ministério infantil, não tem nada para te oferecer. Agora a palavra de Deus tem. E se você não pegar ela para a sua vida, você não vai saber como resolver as coisas que aparecerão depois. Presta atenção no altar, porque daqui sai o alimento para a sua alma. A alma sedenta é diferente daquela que se acha farta, forte, aquela que não precisa de maneira alguma se reunir a outros, porque ela só se compensa. Esse tipo de pessoa, esse tipo de ser humano que se acha grande no dia da provação, no dia da luta, que ele não se dobra, não se curva, ele não ora, não busca Deus, ele não se prepara para os dias difíceis, ele está pisando em favos de mel.
está pisando em coisas boas, em coisas que importam e que são salutar para a vida nos dias difíceis. Hoje você está pleno, está forte, cheio de saúde. Você tem força para correr, para andar longas distâncias. Então é hoje que o Senhor me manda te dizer que você precisa se preparar. Você precisa estar se ajustando não para os dias de agora, mas para os dias que virão. Se você hoje acumular aquilo que você tem diante de Deus para os dias difíceis, na hora que o sofrimento bater na sua porta, você sabe a quem recorrer. Você vai estar forte, você vai estar pleno. Os dias são amargos, mas você vai ter a doçura de Deus no seu coração. Os tempos são difíceis, mas você está preparado para eles. Então eles não te assombrarão, não roubarão de você a plenitude que o Espírito Santo te deu. Você vai estar forte para enfrentar as dificuldades. Mas aquele que pisou nos favos de mel, aquele que não se importou com a palavra de Deus e se achou pleno por todo o tempo, ele está buscando a sua própria queda. As pessoas que não se preparam para os dias que estão vindo aí, Deus está falando conosco aqui agora que haverá dias difíceis, que haverá dias sem sol, sem lua, dias sem o grão que está saindo da terra, que as fontes vão se secar, que não haverá o leite para bater para a manteiga, para o coalho. E se você não tem depósitos, se você não se preparou, se você não se ajustou para esse tempo difícil, você também vai sofrer. Você não vai ser diferente daqueles que estão despreparados, daqueles que não se importaram e pisaram nos favos de mel. O favo de mel é para os seus melhores dias. Agora você se vê forte, se vê totalmente preparado para enfrentar esta manhã, para enfrentar a tarde que está chegando aí, a noite que virá sobre nós. Você se sente totalmente moldado para aquilo que a tua mente está mostrando para você. Mas o que o Espírito Santo está dizendo são dias que você não conhece, você ainda não viveu. E se você não estiver preparado, você vai ser como aqueles que estão lá fora, como os que pertencem ao mundo, como o ímpio, como aqueles que estão pela beira da estrada. Você vai sofrer as mesmas condições e as mesmas situações que eles estão passando. Você não vai ser diferente. Por isso essa palavra, nesta manhã, veio te preparar. O que você pensa hoje molda você para o dia difícil. O que você tem agora e se sustenta, molda você para o dia mau. Mas se você não se preparar, se você não estiver preparado com as coisas que a palavra te oferece, se você não buscar de Deus aquilo que Deus está te dando hoje para as noites escuras da sua vida, você irá passar pelos mesmos apertos que o mundo vai passar depois. Mas se você hoje entender que o favo de mel de Deus não é para ser pisado, mas para ser colhido, que os favos de mel de Deus não é para ser ignorado, que os favos de mel do Senhor não é para simplesmente olhar, pensar a respeito deles, mas não dar a devida atenção que ele merece. Porque quando você dá atenção para aquilo que é importante para Deus, se torna importante para a tua vida. Quando você olha para as coisas de Deus com apreço, com verdade, com aquilo que você sabe que pode se cobrir na noite da nevasca, que você pode se guardar no dia da fome, no dia da necessidade, então Deus vai preparar para você o recurso que você precisa. Aquela pessoa, querido, que ela olha com distância para as coisas do Senhor hoje. O mundo está fazendo isso, olhando com distância para as coisas de Deus. Mas o Senhor não espera a mesma atitude daqueles que estão diante dele. Que você não olhe para as coisas de Deus dizendo, depois eu vou orar.
depois eu vou jejuar, depois eu vou buscar o Senhor, depois eu vou ser fiel, depois eu vou andar em santidade, depois as coisas da Bíblia vão ser importantes para mim, mas no momento agora, as coisas que eu estou fazendo, elas brilham com maior força para aquilo que eu preciso. As considerações precisam ser feitas hoje. A palavra está dizendo, a alma farta, ela está farta, ela não tem fome, ela não tem sede. Quando você entra no mercado para olhar para as gôndolas, para as prateleiras, e você está satisfeito, você só compra aquilo que é necessário. Mas quando você entra com fome, numa área que compreende alimento, você pega coisas desnecessárias, gasta mais do que você precisava, e aí depois você se arrepende. É por isso que Deus manda você observar hoje. Manda você olhar hoje. O favo de mel para o Senhor, Deus está te oferecendo hoje. Você precisa ter carinho por esse favo de mel que está à sua disposição. Você precisa sim pegá-lo e guardá-lo se você não precisa. Fazer depósitos das promessas de Deus, da palavra de Deus, daquilo que Deus está te oferecendo. Porque quando a porta fechar, quando a fonte secar, quando a terra negar o fruto que foi semeado nela, no teu olhar não haverá desespero. Você vai estar tranquilo. A tua alma vai estar segura. Você vai estar bem. O Senhor continuará dando a você o espaço que você tinha antes, enquanto outros estão perecendo. Querido, esse mundo, ele vai começar a perecer, a pagar o preço daquilo que ele ignorou enquanto foi forte. O mundo vai reconhecer Deus de uma forma ou de outra. E essa outra forma que eu estou dizendo vai ser em uma situação que não haverá mais meio de conciliação. Mas para você Deus está dando oportunidade hoje. Se você pisava os favos de mel de Deus, se você ignorava a palavra que Deus falava com você, se você fechava a porta para a oportunidade que Deus te dava, muda a sua maneira de agir. E ofereça e dê a Deus o que você sempre negou para Ele. Quem aqui se entrega 100% para o Senhor? Só 2 levantou a mão? Ainda bem que eu tenho o restante da igreja para orar por eles. Quem aqui dá 100% para o Senhor, querido? Cada um tem sua luta, sua batalha. Mas você precisa se entregar 100%. Mesmo que essa realidade seja 30%, 20%, você precisa se entregar. Você precisa confessar esse desejo. Você precisa confessar essa necessidade que você tem. Você entendeu agora? Quem aqui se entrega 100% para o Senhor? Está vendo? Tudo que é bem falado é bem interpretado, né, queridos? O que o pregador está falando aqui? A alma farta, ela pisa o favo de mel, ela nem percebe. Nada nela chama a atenção daquilo que é precioso. Você está andando como se as coisas de Deus não fossem valorizadas, não tivessem valor, elas não fossem importantes, não precisava fazer parte da sua história, da sua vida, como se elas não precisassem ser apreciadas, enquanto o mundo está apreciando o que é dele. Ser imitador de Deus ou ser imitador do mundo. Quem que nós estamos imitando nesse tempo? Será que nós estamos imitando a Deus? Será que nós estamos imitando as coisas do Senhor? Ou nós estamos imitando as coisas do mundo? O mundo está conseguindo roubar a nossa atenção, gastar e minar as nossas energias, destruir as nossas mentes, nos manter preocupados e ocupados 24 horas por dia com as coisas desta vida. Quando você faz isso, você está pisando nos favos de mel de Deus.
Mas quando você diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, eu creio na provisão de Deus, eu creio que o Senhor é o único que pode me resgatar dessa situação, Deus é meu provedor, então você está colhendo os favos de mel de Deus, você está reunindo para a tua vida aquilo que não tornará você necessitado amanhã. Amém, igreja? Amém. Balança o seu irmão e diga para ele, esse amém seu é muito fraco, diga para ele. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Queridos, agora a alma faminta é diferente. A alma faminta, ela anda procurando alguma coisa. A alma faminta, ela não está dispersa, ela está vigilante 24 horas por dia. A alma faminta, ela está buscando nos lugares abertos, nos lugares minúsculos, ela está buscando no pé da montanha, no meio da montanha, numa planície grandiosa, alguma coisa que possa saciar a sua alma. Nós temos que ser essa alma. Hoje é domingo, eu vou buscar nesse domingo alguma coisa que sacie a minha alma, não alguma coisa que sature a minha mente. Eu vou buscar alguma coisa que dê prazer à minha vida espiritual, e não alguma coisa que me encha, que esteja me intoxicando, que eu consiga absorver aquilo que me assombre, aquilo que me tire do projeto e do plano de Deus, aquilo que me roube do lugar que Deus me colocou, da minha posição, do meu posicionamento, que eu não balance com nada da minha vida, mas que eu esteja buscando aquilo que importa para mim. Mas a alma faminta de Deus. Por que a palavra diz, buscai primeiro o reino dos céus? Está considerando Deus em primeiro lugar, porque se você buscar o Senhor, as coisas que você precisa vão ser acrescentadas. Acrescentadas quer dizer coisas do segundo plano, que Deus pode colocar na tua mesa, Ele pode colocar na tua frente, pode colocar na tua vida, na tua mão, pode colocar na tua história. Deus está pronto para você. Quando você estiver pronto para Ele. E aí, se você me perguntar, pastor, mas o que é estar pronto para Deus? É conhecer a palavra que Ele te ensinou. É aprender que Deus é o primeiro plano. Quando uma pessoa não está bem de saúde, você pode levá-la numa festa, todos vão se divertir, ela vai estar lá no canto, porque o foco dela é se livrar da sua dor. A alma faminta é a mesma coisa. O foco da alma faminta é estar preenchida, é saciar, é estar satisfeita. E se tem alguém aqui satisfeito com Deus, de Deus, querido, eu sinto muito por você, porque eu ainda não estou satisfeito de Deus, porque minha vida continua, a minha respiração continua, a minha busca continua. Eu não posso fechar a porta da minha procura. Mas eu já vi pessoas que elas estão satisfeitas de Deus. Você sabe por quê? Se eu encontrar elas mil momentos do dia, nenhum deles ela está ocupada em buscar a Deus. Ela fala de Deus, ela sabe quem é Deus, ela ouve, ela está pronta para ouvir, mas ela não está pronta para praticar aquilo que Deus falou com ela. Então ela se mostra satisfeita e ela perde os melhores momentos de Deus na vida dela. Deus já deveria ter feito coisas grandes com você, mas aí você diz assim, eu não consigo entender o que Deus falou comigo. É porque você não deu a devida importância. Mas do restante você entende tudo. Você é um campeão do entendimento do que está à tua volta, no teu entorno, do que está no mundo. O mundo tornou você um aluno exemplar. Enquanto Deus quer tornar você um vencedor exemplar. E aí, se você não sabe buscar aquilo que Deus está te ofertando hoje,
Porque Deus, Ele não tem coisas velhas para te oferecer. As coisas de hoje é hoje. As de amanhã são amanhã. Bendito seja o nome do Senhor. Por isso que a Bíblia sempre nos orienta. Deixa as coisas de amanhã, que se cuide do amanhã. É hoje que você tem que se preocupar com as de hoje. Mas o que eu faço? Eu estou aqui no culto pensando amanhã, segunda-feira. Eu não consigo me prender no dia de hoje, porque ele não é importante para mim. Mas eu quero que você entenda que o dia de hoje, ele não é só um dia, ele não é só um clarão, um sol que brilhou no meio do céu, não. Ele tem as coisas que Deus está te dando hoje, e se você não as pegar, você vai dar a entender para o Espírito Santo que os favos de mel da palavra de Deus não têm a menor importância para você. Você vai seguir a vida satisfeito. Vai seguir a vida satisfeito. Eu quero que você pergunte para o seu irmão aí que está quase dormindo. Diga para ele assim: você está satisfeito com as coisas de Deus? Irmão, o pregador aqui é difícil. Entenda isso. Diga de novo. Você sabe por quê? Porque naquele dia que Jesus voltar, ele vai mostrar eu e você. Aí ele vai falar: por isso ele vai subir. E você vai ficar aqui, porque você não quis ouvir. Você está entendendo? Então eu estou esperto, querido. Diga de novo. Você está satisfeito? Diga, porque se você estiver satisfeito, essa palavra não é para você. Diga assim: desculpa o Espírito Santo, mas se você não estiver satisfeito, se você tiver fome, diga, se você tiver sede de Deus, se você não está conformado, se você não aceita, se você não é indigno, se você entendeu que Deus é precioso para o nosso tempo, então eu quero que você se mostre esfomeado pelo Senhor. E aí quando você estiver disperso do mundo e alguém perguntar: você viu o carro alegórico que passou? Você vai falar: não. Você viu os que venceram? Também não. Por quê? Porque eu estou focado naquilo que Deus falou comigo. Porque eu não estou satisfeito. Porque eu só vou estar satisfeito no dia que Deus me recolher, porque Ele mesmo entendeu que a minha parte está feita. Mas enquanto eu estiver aqui, eu preciso continuar olhando para aquilo que é maravilhoso para a minha vida. Se você pisava nos favos de mel de Deus, se você pisou nas promessas do Senhor, o que é pisar na promessa? É quando você não espera, é quando você não aguarda, é quando você se adianta e quebra o elo da confiança e da permanência. Então você partiu o elo e ele não está mais à sua disposição. E se você já fez isso, a partir de hoje você vai fazer um concerto com Deus. Você vai dizer: Senhor, os teus favos são preciosos para mim. Senhor, os favos da tua promessa são maravilhosos para mim. A minha alma está faminta e eu não sabia. Eu ignorava o grito da minha alma. Não era perceptível porque eu estava ocupado demais. Eu entulhei demais a minha mente, o meu coração com as coisas desta vida. Eu estou cheio das imagens deste mundo, mas eu não tenho nada para visualizar de Deus. Nós precisamos ter. Nós estamos vivendo uma época de pessoas que não têm testemunho para contar, porque ele nunca viveu uma experiência com Deus, ele nunca foi curado por Deus, ele nunca foi socorrido por Deus, ele nunca comeu o pão assado na pedra pelo anjo, ele nunca bebeu a água no meio do deserto onde não tinha fonte, a água trazida pelo anjo, ele nunca bebeu, ele nunca viveu esse momento com Deus, ele nunca foi parado na rua e alguém pegou no seu braço e disse: escuta, Deus me manda te dizer isso e isso. Ele nunca foi surpreendido pelo céu. Sabe por quê? Porque ele pisava nos favos da promessa de Deus. Alma farta. Alma que não precisa mais de Deus. Seu tempo já compreendeu que ele agora pode até ajudar a Deus. Mas se você tem fome, se você tem sede de Deus, se você acredita na promessa,
se você confia nos valores do céu, abra o seu coração para a palavra de Deus. Não se deixe ser moldado. Nós estamos sendo moldados e não estamos percebendo. Nós estamos num laboratório, queridos, de experiências que não é o de Deus. Nossa mente está sendo moldada, nossos olhos estão sendo moldados, nossa alma está sendo moldada e nós não estamos percebendo, porque o inimigo ele é sorrateiro. O inimigo não avisa quando ele vem, porque se ele avisar, você vai se preparar, você vai fechar as portas, vai cerrar a janela, você vai reparar os muros. Porque se você perguntar para alguém, você gosta do inimigo? Lógico que não. Mas mesmo assim o inimigo entra e trabalha na vida da gente e você não percebe. Porque você está sendo moldado. Essas milhares de informações que parecem partículas no ar, que você está tendo hoje, é informação demais para um minuto só. Existem coisas que te dão tanta informação e ela já caduca, e aí já tem outra informação para você. É justamente para moldar a sua mente e para confundir você. É por isso que a Bíblia diz que Deus divide alma e espírito, só essa palavra aqui, porque a alma é muito parecida com o espírito. Quando você fala de emocional, você está numa linha muito tênue com aquilo que é do espírito. É muito parecido, e por isso o inimigo sabe que não é difícil nos moldar. Ter as características da vida que vivemos e não ter nada do céu. É por isso que você não pode pisar nos favos de Deus. Você tem que ter sede de Deus. Você tem que ter sede do Senhor. Eu não estou pedindo para você andar assim, porque você não é servo de Buda. Você está entendendo? Eu não estou pedindo para você andar assim, mas eu estou pedindo para você ter aqui a consciência de quem você é, a quem você pertence. Você pode orar na fila do banco sem dar escândalo, porque o homem espiritual anda em espírito, ora em espírito. A mulher espiritual anda em espírito, ora em espírito. E quem ora em espírito, o som da voz dele não é para os ouvidos que precisa de frequências, mas é para os ouvidos de Deus. Você precisa separar. A Bíblia diz, embora estando neste mundo, não sou do mundo. Quem aqui já ouviu uma mensagem nesse texto? Uma pregação nesse texto? Você não vai levantar a mão, porque eu sei que você não ouviu. É um texto difícil de pregar, mas que Deus quer hoje, para a sua vida, para te alertar. Você deve sim, no dia difícil. Quem está passando aqui por uma dificuldade? Levanta a mão, seja sincero. Para me ensinar você. Então você precisa achar doçura nesse dia. Se você encontrar só amargo, indica que você precisa de algo mais do que o que você já tem. Então você não pode parar a sua busca. Você não pode encerrar a sua caminhada. Você não pode estar à sombra, à beira de água fresca, não. Você precisa sim estar à beira da sua tenda para que outro não a desarme e você se vê num tempo aberto onde todos possam te enxergar. Encontrar doçura, sabe o que é isso? Eu te explico. É confiar. É ter a certeza. É ter a convicção de que Deus está prestes a fazer alguma coisa por você. De que você não precisa se preocupar exacerbadamente. De que você não precisa morrer por isso. Você não precisa pisar nos favos de Deus por isso. Eu quero chamar aqui na frente. Eu quero dizer aqui para o pessoal, Deus abençoe, muito obrigado, fiquem com Deus, obrigado por tudo. Eu quero que as pessoas que não conseguem ter convicção, por isso estão vivendo dias amargos sem achar doçura, vem aqui. Eu estou esperando você. Eu nunca vi a palavra de Deus ser em vão, nunca. Tem mais pessoas.